nós estamos aqui para apresentar um trabalho para vocês de estágio. Essa é a matéria da aula de estágio. Nós vamos apresentar dois temas para vocês hoje, sobre o alcoolismo e o tabagismo. Então, vai ser um trabalho apresentado para vocês sobre alerta, sobre cuidados, sobre os tratamentos, desde uma antiguidade, desde o começo desse álcool, desse tabaco, até seu tratamento. Então, a gente espera que vocês saiam daqui, pelo menos conscientes do que a gente quer passar para vocês. E vamos começar com o alcoolismo. Então, vamos começar com o álcool. O que é alcoolismo? É um conjunto de problemas relacionados ao consumo excessivo e prolongado do álcool e todas as consequências decorrentes. As consequências, né, os atos irresponsáveis que a gente tem, que todo mundo sabe o que são as decorrências. A origem do álcool. É a droga mais conhecida, aceita socialmente. É consumida pelo homem desde sempre. É muito procurada devido à crença que seus efeitos são estimulantes. Igual eu tenho falado para a turma antes, que a maioria começa a beber por causa do efeito estimulante. Estimulante de quê? Estimulante, pessoas mais de idade. Vou tomar uma dose ali para estimular o apetite, né, para almoçar mais. Ou jovem, estimulante para chegar na menina, para ter coragem. Porque tem jovem que às vezes começa a coragem, chegar na menina para ter coragem. Aí bebe para ter coragem. Ou se o rapaz também não gosta do outro e quer pegar ele na esquina, eu vou tomar um golinho que eu pego que a cara não mora no pau. E o cara fica forte, mais tarde por mim. Isso é do jeito mesmo. É responsável por um grande custo médico e social. Isso tem um grande custo para a sociedade, né? O que é álcool? O álcool é um líquido incolor produzido a partir de cereais, raízes e frutos. Pode ser obtido mediante a fermentação ou por destilação desses produtos. Através de uma fruta de murici, né, tem uns conhecedores de raiz, através de uma raiz eles produzem um álcool, né, uma bebida alcoólica. Então, uma dose de. Olha uma pinguinha aqui de murici. O outro dentro é chambão. Deixa eu ficar. Como a gente sabe, a dependência, para pessoas dependentes de álcool, ela tem que seguir um conjunto de fatores. O primeiro deles é a predisposição genética, porque foi feito um estudo que comprovou que pessoas que têm familiares alcoólicos têm maior chance de ser alcoólicos também. Estrutura psíquica que afeta o quê? A maioria dos alcoólicos são o quê? Pessoas deprimidas e ansiosas. Ela vai buscar no álcool que ela não tem na vida financeira, que ela não tem na vida. Influências familiares e culturais. É o caso também da predisposição genética, porque se todo mundo da sua família bebe, se o álcool está em livre acesso na sua casa, então com certeza, pelo menos experimentar você vai. Agora, se gostar ou não, incluindo fatores sociais como estilo de vida e facilidade de acesso. Esses fatores sociais é como o Djalma falou, às vezes a pessoa toma algo para incentivar, para estimular alguma coisa, ou para entrar numa dormida também, né? O álcool é totalmente absorvido no estômago e intestino delgado, aí depois ele vai ser distribuído pelas massas corpóreas magras, que são fígado, músculo e cérebro. E como a mulher, na maioria das vezes, tem mais gordura e menor massa corpórea magra, então a mulher é mais vulnerável ao álcool. Metabolização e excreção. O álcool é metabolizado no fígado e eliminado pelos pulmões e rins. Alcoolismo na juventude. A gente resolveu abordar esse tema na juventude porque é na juventude que as crises surgem. A crise do eu, a pessoa está ali tentando se descobrir, descobrir novas experiências, então é ali que a pessoa vai aprender muita coisa. E é na maioria das vezes que é na juventude que o alcoolismo surge. Algumas consequências que o álcool traz. Uma são as consequências
físicas, né, agressões que causam o nosso corpo. Primeiramente no cérebro. Né, ele afeta o hipocampo, que é um lugarzinho lá no cérebro, lá que é responsável pelas memórias recentes. Então, afetando esse local, que é o hipocampo, aí nós vamos ter dificuldade de raciocínio, de concentração, perda considerável de memória. Nos ossos, diminui a densidade óssea, principalmente no sexo masculino. O osso vai ficar mais frágil. No fígado, né, pode causar cirrose, pode ocorrer também gastrite, úlceras e pancreatite aguda. Essa é muito difícil de ser tratada, porque a pancreatite é complicada. Sistema endócrino, são os hormônios. Né? Isso abaixa os níveis de estrogênio nas meninas e o nível de testosterona nos meninos. Outras consequências também no cérebro que a gente já falou, que é no hipocampo, né, que prejudica a memória. Adolescentes de 15 a 16 anos que se embebedam pelo menos 100 vezes na sua vida possuem um desempenho pior em testes de memória do que os equivalentes sólidos. Se fizer um teste com uma pessoa, um adolescente que bebe e um que não bebe, com certeza o que bebe vai ter menos dificuldade de atenção, de memória. E isso, ó, você fica preso à bebida. A pessoa um adolescente de 14 anos começar a beber mais ou menos com 14 anos, ele tem 47% de chance de se tornar dependente. E se começar a beber, por exemplo, pelos 21 anos, o índice de ser um dependente é só de 9%. Quando a gente faz o alcoolismo, tem a pessoa alcoólatra, a pessoa se torna mais assim, se sente mais poderosa. Com isso, ocorre um risco a terceiras pessoas. Ou seja, quando vem o caso da violência sexual. O que acontece com a violência sexual? Começa através do alcoolismo, agressões verbais, agressões sexual, agressão física e psicológica. E as pessoas que mais sofrem isso são as mulheres, principalmente com a violência doméstica, ou seja, quando o filho chega alcoolizado, fica mais agressivo, o esposo fica mais agressivo, causando-se um abuso. Principalmente quando o pai tem filhos, crianças, às vezes o pai torna-se agressivo, abusando até mesmo dos filhos, de uma sobrinha. Então a gente deixa um alerta para vocês que é preciso denunciar. Não deixe que os homens se tornem agressores sexuais de pessoas indefesas e às vezes desconhecidas com as suas vidas próprias, interrompidas por um trauma devido à sua omissão. Quando as crianças sofrem de abuso sexual por pais alcoolizados, você quer isso para seu filho? Quantas vezes seu marido alcoolizado abusou de você fisicamente, moralmente e sexualmente? Então aqui a gente está deixando um alerta para você denunciar casos assim. Outro risco que envolve a outras pessoas devido a você estar alcoolizado é a violência, ou seja, 52% dos homicídios são ocorridos em bares, principalmente por quê? Porque a pessoa já está embriagada, através talvez de um simples caso, começa uma discussão, começa uma briga. E através desses homicídios também surge o suicídio, que a pessoa fica depressiva, fica estressada depois que o efeito do álcool passa. Então, às vezes, quando a pessoa bebe, passa o efeito do álcool, a sensação de satisfação, vem o que causa a depressão, causando assim até a pessoa no suicídio. Em outro caso, envolvido a terceiros é o sexo sem preservativo. O que causa isso? Causa uma gravidez indesejada e principalmente, além da gravidez, tem as doenças, principalmente a AIDS. Então é preciso ficar bastante atenta quanto a isso, que às vezes as mulheres ficam grávidas sem estar querendo ficar na época, sem conhecer realmente quem vai ser o pai da criança e principalmente alertar sobre as doenças, que são as doenças sexualmente transmissíveis. O álcool e o comportamento sexual, que é indivíduo. Bem, aqui tem alguns efeitos do nível de álcool no sangue. Que tem 0,04% de álcool no sangue, a
pessoa já tem um hábito alcoólico, a pessoa está bem calma e ligeiramente alta. Com a porcentagem de 0,06%, a pessoa já faz um julgamento prejudicado, já sente a cabeça leve, tem um aspecto de rosto vermelho, está legalmente intoxicado. 0,10 a 0,15% de álcool no sangue, a pessoa já é considerada embriagada, já anda cambaleante sem se pesadão. Ou seja, a pessoa já não consegue mais ficar sequer, né, de pé. 0,20% a 0,25% já tem um alto risco de blackout, ou seja, amnésia, já não lembra mais das coisas recentes, você pergunta alguma coisa e já não sabe te falar. E acidentes também, a pessoa já sente-se péssima nesse estado. E mais que 0,35% já tem a perda da consciência, a paralisia e o risco de morte, porque isso leva a pessoa a ficar imóvel no lugar, até meio desacordado, né? E a gente, de repente, quantas vezes a gente passa pela rua, vê uma pessoa bêbada lá, dormindo, e de repente, em lugar inadequado, pode vir um carro ou mesmo alguém querendo fazer mal. Só ressaltando isso daqui, é do álcool e a direção, que vai mostrando desde a sua menor dose de álcool até a sua embriaguez, que causa principalmente os acidentes na direção. Bem, relacionado à direção também, quem ingere álcool e quem é considerado alcoólatra tem um grande envolvimento em acidentes de trânsito. Né? Por isso fica um alerta, né, algumas propagandas, né, não deixe que um simples copo pare sua vida, porque é importante até mesmo a gente que vai pegar uma carona, né, ou alguém alcoólatra que está bêbado, né, que está embriagado, oferece a gente uma carona. É importante, né, a gente ter consciência de que não é a melhor coisa a se fazer. Né? A gente tem que ter responsabilidade com a nossa própria vida. E de repente você pode conseguir também que a pessoa deixe o volante, né? Espere que ele fique sóbrio para poder ir embora para casa, ou então que outra pessoa. Né? E aqui é o meio de tratamento que tem para os alcoólicos, né? O tratamento é fundamentado na aceitação da doença, enfrentamento e prevenção e recaída. Recomenda-se durante o tratamento. Alcoólicos Anônimos, né, que são as suas associações, que toda cidade tem associação para ajudar essas pessoas, está envolvendo a família também, porque uma pessoa só uma pessoa alcoolizada, ela deixar de beber sozinha não vai conseguir. Então ela tem que estar envolvendo a família também junto. E não é fácil. Ela tem, geralmente, tem pessoas que através das associações conseguem, mas tem que estar vigiando 24 horas por dia para não voltar para esse caminho, né? Terapias comportamentais cognitivas. Estratégias de autocontrole e automonitorização, recusa para aceitar bebidas, juntamente com aprendizagem de alternativas para enfrentamento de situações conflitivas, terapia conjugal e familiar, um ambiente pós-tratamento com enfoque para relacionamento do paciente com familiares, né? Igual eu disse aí que o familiar tem que estar envolvido também para ajudar essa pessoa. Agora aqui já é tratamento com medicamentos. Tem esses medicamentos que você pode estar ajudando também. Disulfiram, que é substância, você consegue ela através de receita controlada, né? Que você não compra ele. Chega na farmácia e compra ele, tem que passar por avaliação médica também. É substância que força o paciente a não beber sob a pena de intenso mal-estar. Toma o medicamento e começa a passar mal, né? E vai
deixando de beber. Naltrexano é uma espécie de antídoto para a intoxicação, acho que está muito embaçado aqui. Intoxicação de heroína, morfina e similares. Possui um efeito bloqueador do prazer proporcionando pelo álcool. A comprossata inibe os efeitos agudos da abstinência e inibe o desejo pelo álcool nessa fase. Então esses medicamentos aí são alguns que pode estar encontrando aí, mas para você adquirir eles tem que a pessoa aceitar que é um alcoólico e procurar esse recurso. Então a gente mostrou para vocês desde quando o álcool começa a ser ingerido até seu tratamento. Então com aqueles medicamentos você consegue, através de quando você está participando de algumas terapias, de algumas associações, eles tem um médico te acompanhando que te ajuda com aquela medicação. E a gente deixa para vocês também uma reflexão que fala quanto tempo você sobreviveria bem. Não entre nessa, não deixe que o alcoolismo traga prejuízos para você, para sua família, para alguma pessoa, no caso do álcool e direção. E agora a gente vai começar a falar mais uma vez aqui sobre o tabagismo. Só uma ressalva aqui os medicamentos. Primeiro passa por uma desintoxicação, porque não é só você tomar os medicamentos e vai parar. Primeiro você tem que passar por uma desintoxicação, vai desintoxicar dentro do seu organismo, porque senão você não consegue, não. Se não houver essa desintoxicação. O que vem a ser o tabagismo? A gente sempre ouve falar, mas o que realmente é? Tabagismo é o ato de se consumir cigarros ou outros produtos que contenham tabaco, cuja droga ou princípio ativo é a nicotina, principalmente. Quem é considerado fumante? A pessoa que fuma atualmente, ou seja, fumou ontem, hoje, já fumou mais de 100 cigarros, ou seja, 5 maços, desde que iniciou a fumar, constantemente, já fumou mais de 50 charutos, desde que iniciou a fumar. Porque há quem diga que porque não está fumando cigarro, aquele de maço, e fuma charuto ou alguma coisa parecida, não é fumante. É considerado fumante sim. A apresentação dos cigarros. A gente vai descobrir aqui o que tem num simples maço de cigarro. Possui substâncias tóxicas que atuam sobre os mais diversos sistemas e órgãos. Contém mais de 60 substâncias cancerígenas. Vamos citar aqui a nicotina, que ela é a causadora do vício e é extremamente cancerígena. Ela chega no cérebro de 2 a 4 vezes mais rápido que as drogas, como o crack, por exemplo. É classificado dentro do grupo das substâncias psicoativas que causam transtornos mentais e de comportamento. Então, não só a gente talvez pense que o cigarro, o tabaco não é uma droga, mas é sim considerado uma droga, porque muda o comportamento da pessoa. Também tem o benzopireno, as substâncias radioativas, agrotóxicos, solventes, metais pesados como o chumbo e o cálice, o níquel e o arsênio, que armazenam no fígado e rim, coração, pulmão, ossos, dentes, resultando em gangrena dos pés, causando danos ao miocárdio, etc. Então, só coisas malefícias para o organismo. A composição química do cigarro. No cigarro a gente encontra o formol, que é o conservante de cadáver, a naftalina, aquelas pedrinhas que a gente conhece, que sente para matar barata, e quem não coloca lá no fundo da caixa de roupa do guarda-roupa. A acetona, o removedor de esmalte, a amônia, que é um desinfetante para pisos, o fósforo, que é usado
Alzheimer, será? Consciência mesmo. Bem, alguns derivados do tabaco. O tabaco ele pode ser usado de diversas maneiras de acordo com sua forma de apresentação. Tem o inalado, que vem na forma de cigarro, charuto, cigarro de palha, esse mais comum, né, usado principalmente entre os jovens. O aspirado, né, que é o rapé, que é mais utilizado pelos indígenas, mas algumas pessoas da sociedade também usam. E o mascado, que é o fumo de rolo, né, aquelas pessoas, geralmente pessoas mais antigas. Né. Porém, todas essas três formas ele é extremamente maléfico à saúde. Vamos falar agora sobre algumas doenças. A principal doença causada pelo cigarro são as doenças pulmonares, que é essa aqui de 85%. O que é que traz? O tabaco tem substâncias que diminuem as células que trazem proteção no nosso organismo. Então, quando a pessoa ingere cigarro e essas substâncias, fazem com que essa pessoa fique vulnerável a pegar uma gripe mais fácil, pegar uma tuberculose com mais facilidade. Depois temos os tipos de cânceres, que são vários cânceres, câncer de boca, pulmão, faringe, estômago, útero, colo de útero. Temos depois também as doenças coronárias, que são as doenças do coração, e as doenças cerebrovasculares, que são os derrame cerebral. E tem várias outras doenças, como hipertensão, infecções respiratórias, leucemia, catarata, disfunção erétil nos homens, úlcera péptica. Então, antigamente utilizava muito-se a propaganda para influenciar as pessoas a fumarem. Ou seja, antigamente colocavam-se comerciais em televisões onde as pessoas estavam fumando e não colocavam essas pessoas aqui, degradada, a pessoa morrendo, a pessoa que já chegou no estado de mortalidade. Colocavam pessoas jovens, homens sarados, fortes, mulher bonita, fumando cigarro. Então isso foi proibido por lei e hoje, em várias caixas de cigarro, já mostra, atrás das caixas de cigarro todas já tem essas, porque as causas do cigarro câncer. Câncer de cabeça. Igual aqui, está falando das crianças que inalam a fumaça do cigarro quando o outro está fumando, causa impotência sexual, os dentes da pessoa fumante fica totalmente diferente. O neném que aqui está mostrando, ele causa o aborto espontâneo. Temos aqui o câncer de pulmão, o pulmão como é que fica. Aqui a pessoa teve que amputar a perna. Aqui mostra que a substância do tabaco é eficiente, tem substâncias que matam rato, mata barata, degenera uma parte do corpo humano. E aqui também são as mortes de bebês. Nós vamos mostrar aqui para vocês algumas diferenças. São imagens fortes, porém nós estamos querendo mostrar para vocês que isso acontece com você que fuma, não só acontece com outras pessoas. Ou seja, aqui tem um pulmão normal e aqui um pulmão de quem é fumante. Totalmente preto, totalmente degenerado. Dentes, você que fica beijando a boca de quem fuma, você está beijando boca com dentes assim. Ou seja, câncer de língua, aqui a língua totalmente. Esse aqui é o câncer da boca, que é causado pelo quem fuma aquele cachimbo. É onde que traz câncer da boca. Cachimbo da barra. Câncer de garganta. Tá doido? E do nariz. Esse do nariz veio devido a um câncer já de pulmão. Então, assim, a gente está aqui trazendo essas figuras para vocês, para alertar realmente, para mostrar, para chocar vocês que isso realmente acontece. Quem fuma fica vulnerável a receber câncer, como assim? Igual assim, quem fuma, fala, o cigarro vai matando aos poucos, né? Mas vai morrendo aos poucos desse jeito. Até chegar nesse estágio. Tem muita gente que não tem pressa de morrer, mas Morre vai morrendo sofrendo. aos poucos desse jeito. E morre sofrendo. Uma forma também de se fumar também é o tabagismo passivo, né? Que a pessoa fuma, inala a fumaça sem ser fumante. A pessoa, o fumante está lá no mesmo ambiente, aquela fumaça inala por todo o ambiente, e isso é chamado de tabagismo passivo. E essa poluição
inalação também causa muito risco para quem está inalando essa fumaça. Um dos efeitos a curto prazo, né, que a pessoa está fumando ali, a curto prazo a pessoa sente irritação no olho, né, o nariz começa a escorrer, uma tosse, uma dor de cabeça, uma alergia. Mas aí se a pessoa, né, tem um fumante em casa, por exemplo, assim, inala aquela fumaça todos os dias, aí já tem, né, efeitos a médio e a longo prazo, que são respirar, a capacidade de respiração fica reduzida, né, a pessoa tem mais dificuldade de respirar, o risco de infecção respiratória aumenta 50%, né, o risco de aterosclerose, que é o entupimento das veias, né, isso causa um infarto. Tem risco também de 30% de câncer da pessoa adquirir câncer. São algumas estimativas que na maioria das vezes o fumante ele está ali, ele é viciado, só que na maioria das vezes ele não aceita e às vezes ele também não tem conhecimento, porque ele está levando o corpo humano. Então ele é responsável por 9 mortes por hora, 80 mil por ano, 90% dos casos de câncer de pulmão, ou seja, a pessoa que fuma ela é 99% mais vulnerável ao ter um câncer de pulmão. 80% dos edemas pulmonares, 25% dos infartos de miocárdio, 40% dos derrames e 10 milhões de pessoas vão morrer nos próximos 30 anos. E a gente vê também que o tabagismo ele é um problema que não é assim, ele não vai afetar só essa época agora. Ele vai permanecer por muito tempo ainda. Gravidez, que é uma coisa muito arriscada também, porque traz prejuízo tanto para a mãe quanto para o bebê. Né? Na inalação da fumaça ali, né? Aí a nicotina entra na corrente sanguínea da mãe que passa para o bebê e aí aumenta os batimentos cardíacos dessa criança. E isso não é bom, porque pode causar aborto espontâneo, nascimento prematuro, bebê pode nascer com baixo peso, ou pode causar até a morte desse bebê, talvez ele não chegue nem a nascer. Uma gravidez pode ser muito complicada, a placenta prévia e episódios de sangramento. Isso também, né, na gravidez também, a mãe também pode ser, corre o risco também dela ser uma passiva também, né? Se tem alguém que fuma em casa e ela fica inalando aquela fumaça, corre o mesmo risco também. Se ela fumar ou se ela respirar aquela fumaça, é o mesmo risco. A gente colocou aqui alguns tratamentos. Primeiramente, a pessoa ela tem que aceitar que ela é viciada, para depois ela começar a se tratar. Então, tem a goma de mascar com nicotina, é a mesma coisa com chiclete, a pessoa vai mastigar, vai sentir o sabor de nicotina e aí vai diminuir os sintomas de abstinência, ou seja, é mais fácil a pessoa ficar sem cigarro. Esses skin-based são os adesivos. Eles têm que ser trocados a cada 24 horas, porém, eles são irritantes para a pele. E eles não são comercializados no Brasil ainda. Spray nasal, ele chega bem mais alto ao sistema circulatório e libera menos nicotina que os adesivos. Os inalantes, que a pessoa vai inalar, é a mesma coisa do ato de fumar esse inalante, porque a pessoa coloca a mão na boca, vai sentir a mesma coisa. E esse Ziban, que é um medicamento. Esse medicamento ele diminui a ansiedade da pessoa e vai auxiliar nas crises de abstinência. Esses aqui são algumas vantagens de parar de fumar. Em 20 minutos, normalização da pressão arterial, ou seja, a pessoa que fuma, ela tem o maior risco de ser hipertenso, porque a nicotina é altamente uma substância que vai aumentar a pressão arterial. E aqui são algumas vantagens. E assim, a gente espera ter passado pelo menos um pouquinho para vocês, e a gente espera que vocês fiquem pelo menos um pouco conscientes. A Amanda está deixando com vocês alguns folhetos sobre o que causa o tabagismo e o álcool.
Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É